ainda dando sequência à série do aniversário da igreja. Todo mês de setembro estaremos conversando e aprendendo na perspectiva de gerar relacionamentos. Pois o tema do aniversário da igreja foi esse, 28 anos gerando relacionamento. Porque a igreja é esse ambiente formado por pessoas que se relacionam. E a igreja acaba gerando relacionamento em nossas vidas. Pensa aí, quantas pessoas você não deixaria de conhecer e de se relacionar se não fosse a igreja? Pensa aí. Rebeca está aqui na frente, né, Rebeca? Se não fosse a igreja, você não conheceria seu marido, né? Né, Igor? Graças a Deus, né? Que nos trouxe para cá e de quebra, né? Ainda ganhou uma esposa. É o que, Regi? É um bônus. A Regi, né, e o Evinho, que se não fosse a igreja, a gente também não teria conhecido eles, não é verdade? É o Maurício que está ali, não? É quem que está ali? A máscara... É Rômulo? Ah, é o Rômulo, bênção. Parece o Maurício, né? Rômulo, se não fosse a igreja, a gente também não se conhecia, né, Rômulo? Aliás, se não fosse a igreja, eu não conhecia ninguém aqui, né? Porque todos os que estão aqui, a gente só se conhece por causa da igreja. Não é, Arnaldo? Se não fosse a igreja, a gente não teria se conhecido, né? E o senhor ganhou um pastor e ainda ganhou um cliente, hein? A melhor água de coco de Vila Velha, na pracinha de Gaivotas, é a do seu Arnaldo. Queridos, a igreja é e precisa continuar sendo esse ambiente que gera relacionamento. E que os relacionamentos sejam cada vez mais saudáveis e cada vez mais abençoados. Amém? Gênesis 26, a partir do primeiro versículo, diz assim, ó: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Deixa eu abrir um parênteses. 28 anos gerando relacionamentos. Tem uma região que é chamada de Gerar na Bíblia, que não é o verbo gerar, é o nome do lugar, Gerar. E aí eu, pedindo a Deus um texto para trabalhar esse tema, para começar, né, porque é a primeira vez que eu prego esse mês, para que eu começasse, né? Que no aniversário, os meninos quebraram tudo aí. Na última quinta-feira, o pastor Francisco, o que sobrou, ele acabou de quebrar também. E eu fiquei pensando, não vai sobrar nada para mim. E aí eu me lembrei desse texto. Me lembrei dessa história, que Isaque viveu uma história de relacionamento, que parecia que daria tudo errado, e acabou dando tudo certo, e aconteceu exatamente nesse lugar chamado Gerar. E aí me veio esse título, em Gerar, Deus gerou relacionamento na vida do Isaque. Então acompanha comigo o que aconteceu em Gerar. Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei
o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo, que pensava, que se ele dissesse que era mulher, os homens do lugar iriam matá-lo por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba, e na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você.
Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram, beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Amém. Então, essa é a história que aconteceu em Gerar. Em Gerar, Deus gerou um relacionamento. E um relacionamento conturbado, né? Você vai lendo a história, vai dar errado, daqui a pouco vai dar certo. E deu errado, e deu certo. Parece aquele meme do Galvão, né? Galvão narrando aquela natação. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Ganhou, perdeu, ganhou. A gente vai lendo. Isaque, filho de Abraão, conhece Deus. Deus de Abraão, o seu pai, se revelou a eles de maneira muito especial. Ele viveu grandes experiências com seu pai. Agora ele passa a viver as suas próprias experiências. E uma das primeiras experiências que Isaque vive é se relacionando com um dos principais inimigos do povo de Deus, os filisteus. Isaque então podia escolher qualquer terra para morar, qualquer lugar para viver, e ele foi escolher exatamente Gerar, um lugar que ficava bem próximo de onde moravam os filisteus, e seria quase que impossível ele viver em Gerar e não se relacionar com nenhum filisteu. E aí, de repente, o rei dos filisteus, Abimeleque, o pai do rei. Abimeleque significa pai do rei, ou o rei é meu pai, alguma coisa assim, porque Ab é pai e Melch é rei. Então, igual o Melquisedeque, né? O rei da justiça, Zadok, né? No português transliterou, ficou Melquisedeque. Então é como se fosse o Abimelque. Esse Meleque é de rei. Ele era o rei dos filisteus, ou ele era o pai dos reis, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que ele é o rei. Ele é o líder do principal inimigo, dos inimigos mais fortes, dos inimigos mais perigosos, dos inimigos mais cruéis, os filisteus. E aí, Isaque é obrigado, por conta da escolha que fez, a conviver com eles, relacionar com eles. No início ele fica com medo, e ele repete uma atitude pecaminosa do seu pai. Capítulos 12 e 13 de Gênesis, Abraão faz a mesma coisa com Sara. Com medo do que fariam com ela, não diz que é esposa, fala é minha irmã. E agora o Isaque repete o mesmo comportamento. O que me mostra que nos nossos relacionamentos, os exemplos
valem muito mais do que as palavras. E o que a gente faz é muito mais importante do que o que a gente fala. É lógico que Abraão falou muita coisa certa para o Isaac. É lógico que Abraão orientou o Isaac com palavras corretas. Mas quando chegou na hora do Isaac fazer diferente, ele fez igual o pai. Mentiu. Com medo. E muitas coisas a gente faz por medo, com medo, pelo medo. Há uma justificativa. E a intenção de Isaac é boa, proteger a sua esposa. Mas depois o Abimeleque percebeu que ele estava mentindo, descobriu, é a sua esposa. E o engraçado é que o Abimeleque é filisteu, né? Inimigo, incircunciso, sabe nada de Deus nem da vida. Só que o Abimeleque chama o Isaac e diz: rapaz, você mentiu para nós, hein? Você falou que era sua irmã, mas eu estou vendo o jeito que você está tratando ela, ela só pode ser sua esposa. Não, está certo, é minha esposa mesmo. Fiquei com medo. Aí o Abimeleque diz: pois é, rapaz, falando que ela era sua irmã, um filisteu poderia pegar ela, levá-la, tomá-la como namorada, esposa, seja lá o que for. Ela é sua irmã, ela está solteira então. E aí, se um filisteu se deita com a sua esposa, você ia trazer juízo sobre nós. Olha só, o Abimeleque, que é o inimigo filisteu, está mais preocupado com a honra e fazer as coisas certas do que o Isaac, que é aqui o servo de Deus. Já parou para pensar nisso? Portanto, isso aqui traz para nós uma lição muito importante sobre gerar relacionamentos, que é, primeiro ponto, em gerar, Deus gerou um relacionamento improvável. Improvável. E olha que interessante, o filisteu está aconselhando o hebreu. O Isaac conhece Deus, o filisteu não, mas é o filisteu que leva o Isaac a se conscientizar do erro que ele estava cometendo. Imagine vocês, se o Isaac tivesse preconceito no relacionamento. Não, eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela não conhece Deus como eu conheço. Eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela não é santa como eu sou. Ela não é pura como eu sou. Ela não é salva como eu sou. Eu não vou me relacionar porque essa pessoa não vai me acrescentar nada. E aqui a gente vê que o Isaac ganhou mais do que o Abimeleque. E aí eu percebo então que a primeira lição que temos aqui é que para gerar relacionamentos, a gente não pode ter preconceitos. Ah, eu não vou me relacionar com essa pessoa porque isso não vai contribuir nada para a minha vida. Sempre tem algo que a gente pode aprender, que a gente pode ser beneficiado através de um relacionamento. É só não ter preconceito. Eu não estou dizendo para a gente se relacionar para imitar a prática de todo mundo, para a gente ser influenciado para o mal. Claro que não. O que eu estou dizendo é que quando a gente se fecha com os nossos preconceitos, a gente perde, às vezes, grandes oportunidades de aprender com os outros, de crescer com os outros. Por mais que num primeiro momento pareça que eles não vão nos acrescentar nada. E, em última instância, nessa tese, se eu não me relaciono com quem não conhece a Deus, como eu vou levar Deus para as pessoas? Não é verdade? Se a gente só se relaciona com quem crê no mesmo Deus que nós, quem já é salvo, filho de Deus, membro de uma igreja evangélica, como é que eu vou fazer discípulo? Como é que eu vou levar Jesus? Como é que eu vou falar de Deus para quem já tem Deus? Então,
Em primeiro lugar, a gente não pode ter preconceito nos relacionamentos, porque os relacionamentos podem nos acrescentar, a gente pode ser beneficiado por eles. E em segundo lugar, eu não posso ter preconceito no relacionamento, porque senão eu não levo Cristo para os outros. E aí, o texto continua e diz que o Isaac então fez ali um acordo com o Abimeleque. Então, beleza, estamos conversados, está tudo esclarecido, então deixa eu trabalhar. E aí o Isaac foi trabalhar e ele prosperou demais. E aí agora o Abimeleque reconhece, esse cara é diferente, esse cara é diferenciado. A gente mora aqui nessa região há tanto tempo e nunca conseguimos uma colheita tão abundante como ele conseguiu. Aí o Abimeleque conclui, só tem uma explicação, ele é abençoado por Deus. Esse é o ponto mais importante dos nossos relacionamentos. Quando a gente se relaciona com as pessoas, ou quando as pessoas se relacionam conosco, baseado na bênção de Deus. A gente se relaciona sem preconceito. E a gente não vai ser aquele crente, né? Chato. Né? Os islâmicos, eles têm uma linha bem radical, que são os xiitas, e tem uns crentes bem radicais, que são os chatos, né? Então, coloca tanta regra, tanto empecilho, que às vezes fica até difícil de fluir um relacionamento. Mas a gente se relaciona com as pessoas, e como disse Francisco de Assis, a gente só usa a palavra quando é necessário. E foi exatamente o que o Isaac fez. O Isaac não falou de Deus para Abimeleque. Vocês repararam? Não, eu não posso me relacionar com você, porque o meu Deus é Jeová, e vocês filisteus adoram outros deuses, principalmente Dagon, então não posso ser seu amigo, não podemos conversar, porque o seu Deus é diferente do meu. O Isaac falou nada. Combinado? Daqui para lá é vocês, daqui para lá sou eu, planta lá que eu planto aqui. 1 ano depois, o Isaac tem uma colheita a 100 por 1. 100 por 1. A cada semente que ele lançou, ele colheu 100. 100 frutos, 100 quilos, 100 sacos, não sei. Eu sei que 100 por 1. Ele prosperou quantos por cento, Jonas? 100 vezes mais. 1 vezes mais é 100%. 10 vezes mais é 1000%. 100 vezes mais é 10.000%. Será que ele teve lucro? 10.000% de lucro. Prosperou demais. Aí o Abimeleque olha e fala, não é possível. A gente está aqui tendo 20% de lucro, 30% de lucro. Quando dá 50% de lucro, a gente ganha metade do que investiu, já faz festa, porque está bom demais. O cara vem, chegou agora, nem entende dessa região, nem de plantação, nem de colheita, nem nada, está começando a vida, e já começou com 10.000%? Não, tem um negócio diferente aí. E qual é a conclusão que os filisteus chegam? Deus é que abençoa esse cara. O que ele tem, o que ele consegue, o que ele faz, o que ele realiza, não tem nada a ver com as qualidades dele, não tem nada a ver com a inteligência dele, não tem nada a ver com a capacidade dele, é porque Deus abençoa ele. E nós devemos ser assim também nos nossos relacionamentos. As pessoas devem querer ser nossos amigos, procurar a gente, ouvir conselho da gente, lembrar da gente, não pelas nossas habilidades e capacidades, mas porque elas reconhecem, eles são abençoados por Deus. Eu preciso estar mais perto desse povo, porque esse povo é abençoado. Eles são tão abençoados, que eu vou ficar perto, que quem sabe não respinga uma bênção em mim. A gente deve atrair pela bênção de Deus, e não por outra motivação. E como disse alguém, quando a gente esquece, é assim que a gente faz.
Você vai fazer uma citação, você esquece quem falou. Como alguém já disse. É porque, na verdade, essa frase é atribuída a várias pessoas. Mas eu acho que ela é principalmente atribuída ao Abraham Lincoln, um grande estadista norte-americano. Ele dizia assim: pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Aí alguém mudou, e para a nossa realidade acho que fica melhor de entender. Atrai mais com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. O que essa frase quer dizer? Que quando a gente atrai por aquilo que é bom, porque o mel é doce, né? É bom, do que usar muita quantidade de uma coisa que não é agradável, o fel, que é muito amargo, como o vinagre. Então não adianta ter uma quantidade de coisas que não são atraentes. É melhor ter uma coisa só, simples, mas que essa coisa seja tão poderosa que vai atrair. Não tem nada mais poderoso do que a presença e a bênção de Deus em nossas vidas, irmãos. Quando Deus está com a gente, igual Ele disse aqui, ó, eu sou, e essa transição aqui eu acho maravilhosa, que acontece do Abraão para o Isaac e depois acontece do Isaac para o Jacó. O Isaac, até esse momento, era Deus do meu pai Abraão. E quando Deus vai falar com ele, fala, eu sou o Deus do seu pai. Aí depois dessa experiência, Deus vira para ele e diz, eu sou o seu Deus, eu estou com você. Agora, como eu fui com seu pai, serei com você. Então agora ele é o Deus de Isaac. Não é o Deus do meu pai, é o meu Deus, entende? E isso depois acontece com Jacó. É o Deus do meu pai e do meu avô. Aí depois daquela experiência no Val de Jaboque, ele diz, não, é o meu Deus. Portanto, em segundo lugar, o que eu aprendo aqui é que nós precisamos ter as nossas experiências com Deus, para que a nossa fé não esteja baseada na experiência dos outros. Não é a fé do meu pai, não é a fé da minha esposa, não é a fé do pastor, a fé do líder, a fé do fulano, não, é a minha fé, é o meu Deus, é a minha experiência, é aquilo que eu estou vivendo, porque estou sendo abençoado por Deus. Nós precisamos ter as nossas experiências. É importante ter experiências dos outros para nos inspirar, é importante ter referências, mas muito mais importante é termos as nossas próprias experiências. E o Isaac viveu uma experiência maravilhosa. Então o que nós precisamos para gerar relacionamentos, não podemos ter preconceito. Deus usa quem Ele quer, e pode estar querendo usar uma pessoa completamente improvável para abençoar a sua vida. Não se feche para o relacionamento, se abra, porque quando Deus traz, Ele traz para abençoar. E aí a gente viu que o que atrai deve ser a bênção de Deus. Portanto, precisamos ter a bênção de Deus em nossas vidas, para que nós possamos viver as nossas experiências. E em último lugar, o Abimeleque procura o Isaac e propõe a ele uma aliança. Aí o Isaac sai de Gerar, né, e vai para um outro lugar, que ainda não tinha nome. Ali, vizinho, na mesma região, mas ele mudou, porque entulharam os poços, o texto diz, ficaram com inveja dele. Esse cara prospera demais, não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa para atrapalhar. E aí o Isaac, vocês vão atrapalhar? Beleza, eu mudo de lugar. Aí ele mudou de lugar e continuou abençoado. Entendeu? Porque não é a terra que é abençoada, é o Isaac que é abençoado. Onde ele plantar, Deus vai dar uma colheita abundante. Não tem nada a ver com a terra, tem a ver com a bênção de Deus que está sobre ele. E aí isso faz com que os filisteus venham e digam, Isaac, vamos parar com essa briga.
nós não vamos mais entulhar nenhum poço seu, nós não vamos mais te atrapalhar, nós não vamos mais impedir, porque a gente já se deu conta que você é igual massa de pão. Quanto mais a gente bate, mais você cresce. Vamos parar com a briga, porque a gente já viu que você é igual pandeiro. Quanto mais você apanha, mais você faz festa. Quem é massa de pão aqui? Quanto mais bate, mais cresce. Quem é pandeiro? Quanto mais apanha, mais faz festa. Porque quando a bênção de Deus está sobre nós, irmãos, não há nada que nos pare, não há nada que nos impeça, não há nada que nos atrapalhe. Deus vai continuar abençoando, porque Ele nos escolheu para sermos abençoados. Amém? Portanto, em Gerar, Deus gerou essa experiência maravilhosa. Em Gerar, Deus gerou um relacionamento improvável entre filisteu e hebreu. Você já se deu conta disso? Que houve um momento na história em que os filisteus estiveram aliançados com os hebreus? No tempo de Isaac. E aí eu me lembro, e eu não posso encerrar sem jogar essa perspectiva para o Novo Testamento. Me lembro quando Paulo diz aos Efésios que a nossa batalha não é contra sangue nem carne. A nossa batalha não é contra as pessoas. As pessoas é para relacionamento. É para amizade, é para convivência, é para aliança, para aprendermos e também para ensinarmos, para troca, e todo mundo cresce nessa troca. Portanto, nossa principal guerra tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com principados, potestades, espíritos malignos. Mas Jesus já nos prometeu que nós seríamos mais que vencedores nessa batalha. Portanto, meu irmão, nossa batalha é espiritual. Ah, fulano está me criticando, não tem nada a ver com fulano. Beltrano está me atrapalhando. Ciclano está com inveja, entulhando meus poços e me impedindo de que... Você viu aqui, nada do que os filisteus fizeram atrapalhou Isaac, só fez com que ele fosse mais abençoado ainda. Então não se vingue, não faça nada, não revide, não reaja, não queira levar a briga, a confusão ou o conflito. O nome do poço lá era conflito, vocês viram? E o poço passou a se chamar, nem lembro o nome, como é que é o nome desse poço, gente? Tem uns 4 poços aqui. 22, ó. Partindo dali, cavou outro poço. E como por esse, não. 21. Cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna é conflito, em hebraico. Deu conflito, aí o Isaac botou, o nome desse poço é conflito, porque aqui deu briga. Como é que a gente gera relacionamento? Fugindo dos conflitos e procurando sempre a bênção de Deus. E assim como Deus abençoou Isaac e gerou um relacionamento, Ele também fará com as nossas vidas. Portanto, simbolicamente, nós estamos todos em gerar. Estamos no tempo de gerar relacionamentos. Ainda que parece que vai dar errado, parece que é problema, olha o conflito surgindo, não vamos perder o nosso foco. Gerar relacionamento. Gerar relacionamento. Porque em gerar, Deus quer nos abençoar. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Que assim seja nas nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.